Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um dia que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, muita gente bonita junto para glorificar o Senhor. Desde já agradeço a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas. Estou muito feliz de ver o Denis aqui também hoje. O Denis está lá em cima na galeria. Denis, ontem mesmo nós estávamos falando de você, lembrando da sua alegria e do quanto você faz falta. Seja bem-vindo novamente, Denis, tá? Feliz também porque a gente está hoje com a visita do Miguel, que é o filho da nossa irmã Daniele, lá da congregação do Morro Azul. Miguel? Está lá na galeria também. Deus abençoe o Miguel. E feliz pela presença de cada irmão aqui. Daquela mulher ali maravilhosa que corre de mim, eu corro atrás dela, ela corre de mim. A Jeane, nossa missionária da igreja, e de cada um dos irmãos. Irmãos, nessa manhã eu venho trazer uma palavra. Eu estou estudando o livro de Juízes. E a gente tende a trazer sempre a palavra do livro que a gente estava estudando. Mas eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, eu quero que você me dê a palavra que eu quero, que é para ministrar nessa manhã. E o mais engraçado, irmãos, que essa semana foi uma semana bem atípica. Eu recebi muitos contatos de muitas pessoas dizendo, eu quero desistir. Eu não aguento mais. Eu quero parar. Até que um dos relatos me balançou muito. A pessoa disse, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais viver isso. Eu quero abrir mão da vida. E eu falei, Senhor, eu não estou falando de pessoas do mundo. Eu estou falando de cristãos passando por dificuldades sem esperança. No meio da tribulação, sem esperança. E não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas. Várias pessoas dizendo a mesma coisa. E eu falei, Senhor, eu quero uma palavra que venha ministrar ao coração de todas as pessoas que estão passando por essa tribulação, por esse momento difícil, por esse momento de angústia. Eu não quero falar daquilo que eu sei, mas aquilo que tu quer ministrar na vida e no coração. E eu estava indo para o trabalho e de repente entra um homem dentro do ônibus. Faltava um ponto para eu saltar. E ele entra dentro do ônibus e ele tinha uma camisa. E na camisa tinha fé escrito, enorme. Num dia cinza, num barco em tempestade. E eu falei, é isso, Jesus. É disso que eu vou falar, E os sinóticos, eles falam dessa história que você conhece muito bem. E eu escolhi nessa manhã falar através de Marcos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Você que está aqui, Você que está em casa nos acompanhando, abra a sua Bíblia, acompanha a palavra da sua Bíblia. Você que vai, nos acompanhar depois, vai ver essa transmissão no outro dia. Jesus também vai falar com você. Então, abre lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, Essa camisa desse homem me chamou a atenção porque tinham 2 raios de luz que saíam daquela fé naquele dia cinzento e iluminavam aquele barco no meio da tempestade. A fé é um dia cinzento, num mar revolto, em que você continua acreditando em Jesus. E a gente vai ler essa passagem hoje que você conhece muito bem e vamos pedir ao Senhor que venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. A palavra de Deus no versículo 35 começa dizendo, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, nessa manhã a gente está falando, de um Jesus que tinha acabado de trabalhar um dia inteiro pregando a palavra de Deus, e ele faz um convite: passemos para o outro lado. E eu queria chamar a sua atenção, porque esse convite é o convite que ele faz a todos nós quando iniciamos uma caminhada com ele. Esse mar é a vida. E ele está dentro do barco, convidando você para entrar no barco com ele e caminhar, para o outro lado. Muitas das vezes a gente não se dá conta que Jesus já está no barco. Você está recebendo o convite para entrar no barco que ele já está. E esses discípulos, eles são convidados a passar para o outro lado. E quando eles estão ali no meio do caminho, são acometidos por uma grande tempestade. Se a gente pensar bem no cenário geográfico ali da Palestina, o mar da Galileia, que era um rio, que nosso pastor Heraldo já pôde navegar por essas águas, ele estava revolto. E a gente pensa assim: com Jesus, eles realmente não tinham fé nenhuma. Irmãos, esse povo estava pouco acostumado com o mar revolto. Ali é uma região semiárida, de vales e montanhas. Esse povo estava desesperado com aquela situação. Eles não estavam acostumados com aquilo. Então é muito fácil para mim, para você de fora dizer, como eles poderiam estar desesperados com Jesus. Como eu e você conseguimos estar desesperados tendo Jesus? É a mesma pergunta, irmãos. Porque tem situação que chega na nossa vida que a gente não sabe lidar, que a gente não esperava acontecer, que não faz parte do nosso cotidiano, pega a gente de surpresa e começa a lançar ondas gigantes sobre o nosso barco. E até a gente se dar conta de quem convidou a gente para entrar no nosso barco, a gente pode se desesperar, sim. A gente pode perder a esperança, sim. A gente pode querer desistir, sim. O Salmo 107 diz que Deus salva de todas as tribulações. E por algumas vezes é repetido: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Jesus convida você a fazer a travessia com Ele. Ele entrou no seu barco para uma viagem de transformação e fé. Ele faz com você o trajeto. É isso que eu queria que você entendesse nessa manhã. Você não faz esse trajeto sozinho. Ele faz com você esse trajeto. Jesus é alguém que domina os poderes que ameaçam a vida. Ele é o médico de clínica universal. Talvez o seu problema seja psíquico, espiritual, físico, não importa. Jesus está no barco e Ele é médico para todas as situações. E aí eu lembrei de um louvor que toda vez eu cometo o pecado de não baixar e mandar para o Jonatas, E eu falei: a minha pregação vai ser em cima desse louvor, Que o louvor se chama Adorar. Alguns irmãos conhecem. Eu vou falar aqui trechos e se você conhece, você vai lembrar.
né? E a minha pregação foi em cima desse louvor, né? Compartilhando com esse texto. E o louvor começa dizendo: quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida e deixar tudo para lá. Quem nunca pensou, irmão? Quem nunca pensou? Eu vou dizer para vocês alguém que pensou. Lá no capítulo 19, versículo 4 de 2 Reis, diz que Elias, ele mesmo se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Debaixo de um pé de zimbro, Elias pede a morte. E eu vou dizer para você quem era Elias. Foi um homem poderosamente usado por Deus. Um profeta que derrotou inúmeros outros profetas de Baal. Mas quando Jezabel o ameaçou de morte, ele estremeceu no meio do mar. Ele viu o barquinho dele, pequenininho no meio do mar, parecer afundar. E ele teve medo. Ele teve medo. Mas debaixo de um pé de zimbro, o Senhor se mostrou a Elias. Existe um pé de zimbro nessa caminhada com Jesus ofertado para você nessa manhã. Há salvação no barco. Jesus é a salvação. E Ele convidou você para entrar no barco dele. Então eu vou dizer para você que quer acabar, que deu o basta, que pediu a morte. A salvação para você. A esperança para você nessa manhã. Há um pé de zimbro reservado para você no deserto, para que você seja alimentado e se levante dessa tribulação. O propósito é você chegar do outro lado. O propósito é você passar, né? Jesus é o barco da salvação. E o louvor diz: quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes a dor chega e a gente pensa: eu quero andar, eu quero sair e andar sem destino, né? Eu quero esquecer tudo isso que eu estou passando. E mais uma vez, a Bíblia nos apresenta alguém que passou por isso. Que passou por esse vendaval, por essa tempestade, mas sobreviveu, crendo que Jesus estava no barco. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 20, Noemi diz: porém eles lhe dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi sai de Moabe, sem filho, sem marido, sem direção, e volta para Belém apenas com Ruth. Pensa na situação dessa mulher. Ela não tinha mais nada. Tudo que ela tinha, ela perdeu em Moabe, numa terra que não era dela, numa terra que não estava a família dela, só estava ali o marido, os filhos e as noras, e agora ela volta para Belém, sem ter esperança. Somente com Ruth que quis ir com ela. Quando Noemi achou que tinha perdido tudo, Deus mostrou que era com ela através de uma nora estrangeira. Deus é o Deus do improvável. Eu queria que você entendesse nessa manhã e dissesse para a sua situação: Deus é Deus do improvável. Deus pega uma estrangeira, uma nora que não conhecia o Deus Todo-Poderoso, e através dela, Ele age na vida de Noemi. E aquela mulher amarga, no meio do olho do furacão, agora tem esperança e entende: Jesus está no meu barco.
Através da vida de Ruth, uma nova história se renova. Aquela mulher casa com Boaz e elas não ficam mais à deriva, abandonadas. Eu queria dizer para você, Jesus nunca deixou você à deriva. Nunca deixou você abandonado. Porque na tempestade Ele está com você. E você vai sobreviver. E essa situação vai mudar. Porque o propósito é você chegar do outro lado. E o louvor continua, às vezes as luzes se apagam. E o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? Quantos irmãos doentes hoje, porque não aceitam as suas perdas? Porque não entendem que não estavam sozinhos no momento da perda. Jesus não te puniu com a perda. Perder faz parte da vida. No meio daquela tribulação, no mar da Galileia, algumas coisas dentro daquele barquinho podem ter caído no mar. Mas todos ficaram vivos. Todos chegaram do outro lado. Há propósito para tudo. Aqueles discípulos estavam desesperados, mas Jesus estava tranquilo. E Ele te convida nessa manhã a viver essa tranquilidade. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Às vezes a gente fica amargurando por anos e anos uma perda, seja ela uma perda de um ente querido, seja ela uma perda financeira, e a gente trava espiritualmente no meio do mar da Galileia. A gente deixa a tempestade parar o propósito de Deus da gente chegar no nosso alvo, porque a perda é tão grande e a gente não quer mais abrir mão daquele sentimento horrível de lamentar a perda. Jesus está no barco nessa manhã para libertar você desse sentimento de perda, dessa lamentação de perda. É isso que Jesus quer fazer nessa manhã. Você pode ter perdido algo muito valioso, mas o mais valioso continua com você no barco. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é Ele que continua fazendo a travessia com você. E nessa manhã eu também queria te apresentar alguém que perdeu. E perdeu algo muito precioso, um filho. Um rei perde o seu filho. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18, diz: ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, por que mais se afligiria? Irmãos, Davi recebe a notícia que o filho morreu. Ele orou, ele clamou, ele pediu, ele se vestiu de saco, ele fez jejum, mas esse filho morreu. Foi a vontade de Deus. E quando Davi recebe essa notícia, nesse mar revolto, eu perdi um filho com pouquinho tempo e foi doloroso demais. Eu fico imaginando uma mãe que perde um filho quando já teve tantas experiências com esse filho, um pai que perde um filho. E Davi orou, Davi pediu, mas não foi a vontade de Deus, aquele filho morreu. E quando ele recebe aquela notícia que o barquinho dele estava lá sucumbindo, ele ensina algo para mim e para você. Ele se levanta, ele se lava, ele unge-se e adora ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, é tempo de se levantar dessa perda, de se libertar desse peso. Jesus está contigo no barco. A tempestade chegou, mas você está vivo. Levante-se. Independente da perda, independente da dor, independente da circunstância, você está vivo. Levante-se.
Davi entendeu, foi feita a vontade do Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, a gente pede, a gente clama, mas aquilo que a gente pediu, Deus não fez. E a gente fica preso nisso, se revolta contra Deus, acha que Ele não está conosco no barco, acha que Ele nos abandonou à deriva. Davi nos ensina, se levanta e adora, porque você está vivo. E o barco continua atravessando o mar da Galileia. E quando no fundo do poço, diz o louvor, perguntas ficam sem respostas. E quando a vitória não chega e se conhece a derrota, o que fazer? No livro de Jó temos um homem que perde tudo. E que não tem resposta para isso. Que conhece a derrota, que é julgado pelos amigos, mas no meio dos dias cinzas de Jó e da tempestade turbulenta, sobre o seu barquinho, esse homem diz, no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É no olho do furacão que você conhece a essência do seu Jesus. É no olho do furacão que você vai enxergar pela fé quem Jesus é. Jesus vai deixar de ser aquele que você só pede, né? Aquele que faz as coisas quando você precisa. No meio da tempestade você vai descobrir, Ele é independente de todas as coisas. Você vai parar de enxergar carnalmente esse Jesus e vai enxergar agora Ele espiritualmente. O Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus das nossas vidas, o Príncipe da Paz, é Ele. Que Jesus entrou no seu barco para uma vida de relacionamento. No meio das tempestades da vida. Irmãos, o Senhor não nos prometeu um percurso sem dias maus. O Senhor não nos prometeu uma vida aqui nessa terra sem tempestades e dias cinzas. Mas prometeu a mim e a você que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E há uma vitória reservada para todos nós, do outro lado. Como passarmos o mar da Galileia, eu e você, vencedores em Cristo Jesus, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, passaremos por todas as tempestades da vida, por um único motivo: Jesus está no nosso barco. E o louvor diz, né? Nos dá uma resposta para toda a tribulação que a gente tem vivido. Eu vou fazer uma pergunta: o que fazer no dia cinza, irmão Wagner? O que fazer no dia cinza, no mar revolto, irmã Ana? O que fazer, o que fazer? E o louvor nos diz, é adorar quando Deus não responde. Quando Deus se cala na tempestade, é tempo de usar a fé, porque o silêncio também é uma resposta. O louvor diz, é adorar quando a dor te consome. Na bonança é fácil adorar, mas na tempestade, só os que creem são adoradores. É adorar a Deus, né? Quando, acima de tudo, apesar da dor, apesar da perda, apesar da doença, apesar do desemprego, apesar da crise, apesar da insegurança do mundo, eu continuo crendo e vendo Jesus no meu barco, e eu vou atravessar. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, na passagem para o outro lado. Precisamos aprender a adorar em todas as circunstâncias. Se você chegou aqui nessa noite desesperado, no meio da tempestade, a resposta é: faça a travessia adorando. Adorando, é adorar sem amigos por perto, né? Quantos nessa manhã, na tempestade, né, tem se sentido só? Sua adoração
não depende de ninguém. Os discípulos estavam juntos no barco, mas a experiência de crer na providência de Deus é individual. Jesus quer que você tenha fé num Deus soberano, no Deus improvável, num Deus que faz o impossível, no Deus que muda quadro, no Deus que transforma vidas, no Deus que transforma tudo. A experiência é pessoal e intransferível, pastor. O pastor vive aqui nos ensinando isso, é pessoal e intransferível. Jesus quer uma experiência com você e essa experiência se dá dentro do barco, num dia cinza, no meio da tempestade. É adorar quando não há recursos. O que você tem, o que você tinha, a falta do que você tinha antes da tempestade não pode paralisar a sua fé. Jesus está no seu barco. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Você nessa manhã, que quer entregar os pontos, que quer se deixar pela tempestade, ser levado por ela, que quer desistir, clame a Jesus. Ele está no barco. Ele está interessado na sua luta. Ele se importa com a sua dor. Ele nunca te abandonou. Se em algum momento você acha que você foi abandonado, Ele nunca te abandonou. Ele vai te levar para o outro lado. Vai atravessar com você o mar da Galileia. E o meu convite nessa manhã é: volte a crer. Os discípulos chegaram do outro lado. E eles chegaram do outro lado numa terra de idolatria, numa terra de incredulidade. Eu queria dizer para você, o mar da Galileia é uma preparação para que você consiga ser instrumento de paz e de esperança lá na terra da incredulidade, lá na terra da idolatria. Então, viva a sua tempestade adorando. Adorar acima de tudo. Adorar quando te falta tudo. Isso é dependência de Deus. A tempestade nos faz ver que nós somos limitados e precisamos totalmente de Deus para todas as coisas. Eu queria dizer para você, Jesus está no seu barco e essa é a diferença. Isso faz toda a diferença. Nessa manhã, volte a crer, volte a ter esperança, porque não foi você que convidou Jesus, foi Ele que convidou você para entrar no barco. E Ele garante a travessia. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém?